Olá, meus caros amigos e amigas, tudo bem? Bom, sabendo aí da importância do estudo dos amplificadores operacionais, né, dentro da eletrônica analógica, esse componente aí tão versátil, tão importante e que é base aí para inúmeros outros circuitos, né, visto aí a importância ímpar desse tipo de componente, eu trouxe aqui hoje, né, um circuito. É um arranjo aqui que eu montei, né? Eu montei aqui no Proteus. Eu quero comentar sobre esse circuito, eu quero analisar esse circuito, parte por parte. Eu coloquei valores fáceis, né? Para que não seja necessário usar a calculadora, para que a gente possa fazer os cálculos aí de cabeça, né? São basicamente aí 4 estágios, né? Até chegar na carga. Então, o objetivo aqui é estritamente didático, né, esses arranjos com amplificadores operacionais, explorando aí quesitos já estudados, né, como divisor de tensão, componentes como diodo Zener, as configurações do amplificador operacional, o indutor em circuitos de corrente contínua, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, enfim, as características ideais do amplificador operacional, né, impedância de entrada infinita, ganho em malha aberta infinito, etc. Bom, então eu montei esse arranjo com esse objetivo. Então a gente começa a nossa análise, né, pela alimentação. Então a gente tem basicamente 4 estágios, como eu comentei, né, o estágio com amplificador 1, amplificador 2, amplificador 3, amplificador 4 e o meu circuito de saída aqui, né? Eu coloquei aqui 4 resistores em série com o indutor, né, representando aqui a minha carga. A alimentação dos amplificadores operacionais, ela não aparece aqui porque eu usei o amplificador operacional genérico. Se eu der 2 cliques aqui, ó, e entrar em propriedades do amplificador operacional, eu estou usando o amplificador, né, o op-amp genérico. Aqui ele já vem alimentado com mais e menos 20. Então todos os operacionais aqui, né, que eu utilizei são genéricos. Você pode buscá-los, né, com essa especificação, op-amp, aqui na biblioteca do Proteus, eles são alimentados com dual supply, com alimentação mais e menos, né, uma fonte positiva de 20 e uma fonte negativa de 20. Essas duas baterias que eu coloquei aqui, elas não são a alimentação do circuito, mas sim elas estão representando os sinais, né, que estão sendo aplicados tanto na carga quanto na entrada do meu circuito. Veja que eu tenho um ground aqui, que eu tenho um GND. Então, entre as minhas fontes que estão associadas em série, eu tenho um ground, um GND. Beleza, se eu tenho um ground, eu estou falando que esse ponto é a referência do meu circuito. Então, seria os 0 volts do meu circuito, né? Analisando aqui o primeiro estágio, veja que nós temos 3 resistores e eu estou derivando a tensão do resistor R3 para a entrada não inversora do primeiro estágio com operacional. Então veja, eu estou pegando 20 volts e aplicando numa malha, né, fechando a malha aqui, ó, numa malha, ou se eu analisar, né, apenas os resistores, num ramo em que, né, nós temos apenas 3 resistores, um resistor de 20, um de 10 e um de 10. Então, para a gente encontrar a tensão V1, eu coloquei probes aqui, né, para na hora da simulação a gente checar os valores. Eu coloquei uma probe aqui, chamei ela de V1. Na verdade, essa probe V1 é a tensão na entrada do primeiro estágio em relação ao terra. E a tensão V1 é basicamente, ó, em relação ao terra, é a tensão no resistor R3. Então eu quero encontrar a tensão no resistor R3. Bom, eu tenho que lembrar que existe a influência de uma impedância de entrada em paralelo com o resistor R3. Veja, eu estou derivando aqui, ó, tem uma impedância de entrada que está em paralelo com o resistor R3. Porém, eu não preciso me preocupar com isto. Por quê? Porque a impedância do amplificador operacional é muito alta. Mesmo em malha fechada, na configuração não inversor, por quê? Porque o primeiro estágio aqui, ó, é basicamente a configuração não inversor. Sinal entrando na entrada não inversora, né? E
Basicamente eu tenho um resistor para o terra e eu tenho um curto-circuito entre a entrada e a saída. Bom, será que é um não inversor mesmo? Bom, vamos deixar essa pergunta para logo ali à frente, né? Vamos voltar aqui na nossa análise dos divisores de tensão. Então nós temos 20 volts distribuído em 3 resistores. Ah, mas e a impedância de entrada? Ela é muito alta, então a gente pode fazer uma aproximação considerando que para tensão eu teria esse circuito aberto, né? Como se eu tivesse apenas os 3 resistores sem a influência da entrada do operacional. Né? Por quê? Porque é uma resistência muito alta. Uma resistência muito alta em paralelo com o elemento, a resistência equivalente vai ser praticamente a resistência do elemento. Então, se eu tenho 20, esse 20 vai distribuir nas 3 resistências. Poderia jogar na regra do divisor de tensão. 20, que é a tensão total, vezes a resistência que eu quero encontrar a tensão, que é 10, dividido pela soma das resistências, que é 40. Né? Mas dá para a gente fazer aqui direto. Né? Se eu tenho 20 com mais 20, dá 40. 20 volts vai se distribuir em 40. Então, em cima dessa resistência de 20, eu vou ter a metade, que é 10 volts. E em cima dessas duas resistências, eu vou ter a outra metade, que é 10 volts. Bom, se eu quero saber a tensão apenas na resistência R3, na resistência R3 eu vou ter 5 volts. Então, de cabeça, a gente faz essa análise da distribuição das tensões numa malha resistiva. Então, nós temos aqui 5 volts. Bom, 5 volts então é a tensão V1. Então a gente encontrou a tensão V1. Agora veja, eu interpretei como sendo um não inversor, né? Sinal aplicado na não inversora. Mas veja, a gente tem um curto-circuito da saída com a entrada. Todo o sinal de saída ele é realimentado na entrada. Opa, esse circuito aqui já é bem conhecido. É o chamado buffer ou seguidor de tensão. Bom, mas nós temos uma resistência para o terra. Será que essa resistência ela influencia? Eu coloquei essa resistência, né, justamente para reflexão. Se a gente pegar a equação do não inversor, que é a equação genérica dessa configuração, nós teríamos o resistor RF, que estaria aqui, né, na realimentação, dividido pelo resistor R4, né, mais 1. Então, o resistor RF, que é um curto-circuito, ele vale 0. 0 dividido por qualquer coisa vai me dar 0. Né? 1 mais 0 é 1. Então, na verdade, o ganho desse circuito aqui vale 1. Né? Ele vale 1 por quê? Porque eu tenho uma realimentação total. E esse resistor R4 para o terra praticamente não influencia. Então, se eu tenho 5 volts em V1, eu vou ter 5 volts em V2. Beleza. Passando para o segundo estágio, no segundo estágio, né, eu tenho aqui a tensão V3. A tensão V3, ela vai ser o que? A saída, né, de um estágio não inversor. Agora sim, esse segundo estágio é um não inversor. O sinal de 5 volts chega aqui, né, vai aparecer aqui na entrada não inversora. Veja, na realimentação eu tenho esses 2 resistores em paralelo e um resistor R5 para o terra. Então essa configuração é a configuração chamada não inversor. Bom, 2 resistores em paralelo com valores iguais, a resistência equivalente é a metade, né? Então 2 dividido por 2 vai dar 1K. Então eu tenho um resistor de realimentação equivalente de 1K. 1K dividido por 2K vai me dar meio. Meio mais 1 é igual a 1,5. Lembrando que o amplificador não inversor, a tensão de saída é igual à tensão de entrada, né, vezes o ganho. O que é o ganho? 1 mais RF dividido pelo resistor para o terra. Então o RF equivale 1, dividido por 2 vai me dar meio, mais 1, 1,5. Então 5, que aparece aqui na entrada do segundo estágio, vezes 1,5, vai me dar 7,5, né? 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 1,5, eu estou no meio do caminho entre 5 e 10. Então, eu vou ter 7,5. Encontrei o valor da tensão V3. Tensão V3 vale 7,5. Veja que agora eu coloquei aqui um resistor na entrada e coloquei um resistor na realimentação. Isso aqui também é para a gente poder refletir,
né? Será que esse resistor de entrada, ele influencia? Lembrando que o amplificador não inversor, o buffer, os amplificadores que recebem o sinal na entrada não inversora, eles têm uma impedância muito alta de entrada. Uma impedância muito alta de entrada em série com uma resistência de 1K, né? Se aqui eu tenho 7,5, né? Nesse ponto aqui que vai ser a entrada do meu operacional, eu praticamente terei 7,5. É como se eu colocasse duas resistências em série. A resistência de 1K em série com a impedância muito alta, né? Tendendo aí a valores maiores que 100K, né? Esse valor aqui pode chegar a 1 mega, 2 megas, sei lá, mais de 5 milhões de ohms. Então, a tensão V3, ela praticamente vai estar toda aqui na entrada, né? Na simulação, a gente vê ali uma pequena queda, que é considerada, mas muito pequena, né? Então, se aqui é 7,5, nesse ponto aqui, eu poderia até ter colocado uma probe aqui, eu vou ter 7,5 também. Bom, e esse estágio aqui, que é o terceiro estágio? Eu tenho uma realimentação considerando o resistor de 1K. Né? Será que a saída desse operacional, que é a tensão V4, ela está amarrada a um ganho? Mas qual que é esse ganho? Bom, tem que analisar a configuração. Essa configuração, ela está me parecendo um buffer, um seguidor de tensão. Porém, para eu confirmar que é um buffer, eu vou considerar que essa configuração aqui é um não inversor, ó, sinal aplicado à entrada não inversora. Eu tenho um resistor de realimentação dividido por um resistor. Imagina que eu tenho um resistor aqui nesse ponto, ó, conectado nesse ponto para o terra. Só que a resistência desse resistor é um valor tendendo ao infinito, né? Um circuito aberto, né? Então, a equação do não inversor é, do ganho, né? Do não inversor é 1 mais o resistor R9 dividido pelo resistor imaginário aqui para o terra. O resistor R9 de 1K dividido por um resistor que estaria para o terra aqui, porém é um resistor de resistência infinita, né, praticamente um circuito aberto, qualquer coisa dividido por infinito eu tenho 0. Então 0 mais 1 eu tenho 1. Então, analisando o ganho do amplificador não inversor, a gente chega à conclusão que a saída, né, o sinal de saída desse estágio vai ser igual ao sinal de entrada. Por quê? Porque nós temos um buffer, nós temos um seguidor de tensão. E por que é um buffer? Porque eu tenho o sinal de entrada realimentado o sinal de saída realimentado na entrada. Bom, mas eu tenho um resistor, porém esse resistor não irá influenciar. Ok? Então encontramos o valor V4. Depois de encontrarmos V4, veja, a tensão nesse ponto aqui então vai ser 7,5. Se eu tenho 7,5, veja que agora eu tenho um ramo, né? Nesse ramo eu tenho um diodo Zener e eu tenho um resistor de 470. Então, né, desse resistor de 470 eu estou derivando para uma entrada com amplificador operacional. E esse, vamos chamar aqui de quarto estágio, né? 1, 2, 3, 4. Esse último estágio com amplificador operacional aqui está nítido que é um buffer, né? Veja, o sinal de saída todo realimentado na entrada inversora. Então aqui eu tenho um buffer. Bom, mas qual que é a tensão V5, né? A pergunta aqui que a gente quer descobrir, né? A resposta é qual é a tensão V5. A tensão V4 é 7,5. Eu tenho um Zener em série com um resistor. Esse resistor está limitando a corrente do Zener. Eu preciso dele para limitar a corrente do Zener e colocar o Zener na região de operação. Outro detalhe importante, o Zener ele está reverso, ele não está direto, ele está polarizado reversamente. Bom, o Zener polarizado reversamente, então ele está funcionando como um Zener, né? Eu preciso polarizá-lo reversamente. Então, se eu tenho um Zener com uma tensão VZ de 3,5 e aqui na entrada eu tenho 7,5, em cima do diodo Zener eu teria uma queda de 3,5. Por quê? Porque o Zener foi polarizado reversamente, ele está operando como um regulador de tensão, gerando uma queda nos seus terminais com o valor da tensão Zener. Então, se aqui eu tenho
7,5. 7,5 menos 3,5. Sobrou quanto para o resistor? Né? A tensão V5 é a tensão desse ponto em relação ao terra. Praticamente a tensão do resistor. Então, daí sobrou 4 volts. 7,5 menos 3,5, 4 volts. Eu estou aplicando 4 volts aonde? No buffer. Então, V5 vale 4. Então, V6, que é a saída do buffer, também vai valer 4. Porque o buffer tem um ganho unitário. Beleza. Agora, eu tenho que lembrar, né, as características do indutor em regime permanente em corrente contínua. Né? Em corrente contínua, o indutor ele é um curto-circuito, né? Para que haja tensão, eu tenho que ter variação de corrente. Tensão no indutor é o quê? É a indutância vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Então, se não há derivada, se não há variação no indutor, né, não há queda de tensão. Então, a queda aqui vale 0. O indutor aqui não armazena energia em forma de campo magnético. Então, ele é meramente um curto-circuito. Então, se a tensão V6 vale 4, a tensão, eu chamei aqui de V8, né? Ela vai valer também 4. Bom, agora ficou fácil. Se essa tensão vale 4, se eu encontrar a queda de tensão nessas resistências, eu pego o valor dessa queda, divido por 4K, veja, essas resistências estão em série, 4 resistências de 1K, eu vou ter 4K. Né? Então, o valor da tensão das resistências dividido por 4K vai me dar o que solicitou, né? O que a gente quer encontrar aqui nessa análise, que é a corrente de saída. Mas veja, aqui ainda tem outro detalhe. Se aqui é o 0 volts, é o ponto comum do meu circuito, eu tenho uma bateria. Eu tenho uma bateria aqui de 4 volts. Então, na verdade, nesse ponto aqui, lembrando que o amperímetro, ele é um curto-circuito, né? Um amperímetro ideal, ele não vai gerar uma queda de tensão. Um instrumento ideal, ele não influencia no circuito. Então, essa bateria de 4 volts, né, ela está sendo aplicada aonde? Nesse ponto. Então, no ponto de K, que é o ponto V8, né, eu tenho uma tensão aí de 4. E no ponto de K, eu vou ter uma tensão de quanto em relação ao terra? Eu posso vir aqui, ó. Eu vou copiar, eu vou fazer uma cópia aqui e colocar a tensão nesse ponto aqui. A tensão nesse ponto aqui eu vou chamar de V7, né? Que eu não coloquei V7 aqui. Então, veja que a tensão V7, se eu medir a tensão desse ponto em relação ao terra, onde que está o terra? Está no positivo da fonte. Então, se eu colocar o positivo do multímetro aqui e o negativo do multímetro aqui, eu vou medir menos 4 volts. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho menos 4. E no outro ponto, eu tenho mais 4. Então, a distância de menos 4 para mais 4 é 8. Né? Então, 4 menos 4, menos com menos vira mais 4. 4 mais 4, 8. Então, a queda de tensão total nessas resistências vale 8. 8 dividido por 4K, 8 dividido por 4 é 2. O K que está no denominador passa para o numerador, né? Ele é 10 elevado à terceira, ele vira 10 elevado a menos 3. Então, a corrente de saída, a corrente da minha carga, vai ser, né, basicamente 8 dividido por 4K, que vai me dar 2 miliamperes. Né? Então tá aí uma análise relativamente simples, mas um circuito, né, que nos possibilita explorar inúmeras questões, né? Funcionamento do indutor, configurações do operacional, operação do diodo Zener, divisor de tensão, análise, né, usando lei de Ohm. Então, assim, enfim, um circuito bem rico aí. Se eu colocar aqui para simular, ó, veja que, seguindo o que a gente tinha feito a análise anteriormente, a tensão nesse ponto V1 é 5, ó, ele está dando 4,99, ele dá uma dízima aqui, né, devido à influência da impedância de entrada do operacional, porque é uma impedância muito alta, mas mesmo sendo muito alta, aqui no cálculo matemático ele dá uma pequena diferença. Então, praticamente 5 na entrada, 5 na saída. No segundo estágio, a gente tem um ganho de 1,5. Esse valor passa para de 5 volts, passa para 7,5. Veja que agora eu tenho 7,5, 7,499. Bom, no terceiro estágio,
né, como eu tenho um buffer, o que tem na entrada tem na saída. Então, V3 igual a V4, 7.5. Esse 7.5 é aplicado na malha com o Zener regula 3,5 e eu fico com 4 volts em cima da resistência R10. Né, aqui está dando essa pequena diferença, aumentou um pouquinho a diferença aqui, é porque o Zener ele não regula 3,5 preciso. Né, esse componente aqui são componentes simuláveis e eles assim simulam, eles tendem a se comportar como um componente real. Então a curva não é basicamente linear, ela tem uma diferençazinha de acordo com a corrente que circula aqui. Essa queda de 3,5 pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas a gente praticamente tem 4 volts. 4 volts num buffer, então V6 é igual ao V5, 4 volts. Como o indutor não gera queda, o V8 também vale 4 volts. Então 4 volts de um lado e 4 volts do outro, né? No caso aqui menos 4. Então eu tenho uma diferença de potencial de 8 volts. 8 dividido por 4K, eu tenho aí praticamente 2 miliamperes, né? 1.9. Aqui deu esse pequeno desvio devido aos desvios anteriores ali da simulação. Ok, gente? Né? Eu espero aí que essa análise tenha lhe ajudado aí nos seus estudos. Faça outras análises de outros circuitos, de outras configurações, né? Não deixe de consultar seu livro de referência, né? Para que você possa fazer mais exercícios e entender aí cada configuração do amplificador operacional. Lembrando que a gente tem algumas principais: não inversor, inversor, somador, somador não inversor, subtrator, amplificador de instrumentação, diferenciador e integrador. São as configurações aí mais comuns. Ok? Eu fico por aqui, já me estendi muito, né? Bons estudos para você e até o próximo vídeo.